Gente, olha só essa história, hein? Quero começar aqui mostrando para você. Um ladrão, ele bancou o oportunista. Imagine que você não pode mais nem parar para conversar com alguém em frente ao portão. Aí o cara viu que tinha as duas pessoas conversando, o carro estava parado, ele falou, opa, esse modelo me interessa. Só que ele não sabia dirigir esse modelo e não conseguia fazer o carro pegar. Aí, quando ele percebeu que não conseguia andar com o carro, acabou, inclusive, colocando o dono do veículo em apuro. A gente vai ver agora como é que terminou toda essa história aí. Vamos ver. Tensão em plena luz do dia no bairro Bacaxiri. Este homem de camiseta cinza é um empresário. Ele conversa com uma cliente na calçada quando um suspeito anda pela rua. O rapaz vê o carro importado, avaliado em R$100 mil, e resolve cometer um assalto. Então, o bandido parte em direção à vítima. O empresário não percebe a aproximação do criminoso, até que o homem que veste uma camiseta branca anuncia o assalto. O homem não reage e entrega a chave do automóvel. O assaltante entra no carro, mas não consegue dar partida. Ele não tem conhecimento e habilidades suficientes para conduzir o importado. Ele tenta mais uma vez, sem sucesso. O dono tenta ajudar pelo lado de fora. O suspeito ainda se atrapalha e não consegue sair. Foi aí que o assaltante sai do veículo e rende a vítima outra vez. Agora, ela é obrigada a entrar. Com o dono a bordo, o criminoso consegue rodar tranquilamente. Um outro motorista percebeu a atitude estranha do automóvel no trânsito e passou a registrar o momento. Olha lá, a polícia bombando ali na frente da casa, ali, ó. Segundo o dono do automóvel, os minutos em que ele esteve dentro do carro com o bandido foram momentos de terror. Quando o ladrão percebeu que conseguia dominar totalmente o automóvel, ele abriu a porta do passageiro e jogou para o lado de fora o dono do carro. Depois disso, houve uma perseguição policial. Assustado, o criminoso para em uma rua do bairro Alto, em Curitiba, abandona o veículo e foge. O empresário, dono do automóvel importado, esteve na delegacia e fez um boletim de ocorrência. Ainda muito assustado, prefere não aparecer, mas disse que em nenhum momento pensou em reagir. Deu a impressão de ser uma arma de brinquedo. Só que, gente, eu tenho uma filha, eu jamais reagiria porque eu pretendo viver muitos anos ao lado dela, da minha esposa. Então pensei primeiramente nisso tudo, né? Tipo assim, o que vem na cabeça na hora. E eu reagi, eu não pensei em reagir em momento algum. Ele ainda conta à nossa equipe que o ladrão era muito atrapalhado e não sabia sequer ligar o carrão. Ele não se tocou que precisava pisar no freio para poder ligar o carro, então ele não conseguia ligar o carro. Que eu pedi para ele parar o carro, falei, cara, pare o carro para eu sair, o carro já tá andando, você colocou o cinto, agora deixa eu sair. Aí ele freou, o carro meio em movimento, ele me empurrou para fora, eu abri a porta, ele me empurrou e aí ele se mandou. Imagine que situação que viveu aí o dono desse carro, né? Que susto que ele acabou passando aí na mão aí desse bandido. O Emanuel Perim, vai contar pra gente agora, Emanuel, porque foi o seguinte, o motorista andou ele percebeu essa atitude estranha, né, no carro de luxo, inclusive, a maneira como estava seguindo pelas ruas de Curitiba, e aí entrou em contato com a polícia, chamou a polícia, e o Emanuel tem mais informações, né, Emanuel? Seja bem-vindo aqui ao nosso BG desta segunda-feira. Muito obrigado, bom dia pra você, Jason, quem tá em casa. Na verdade, foi um bandido trapalhão, não conseguiu ali dar partida, tem que pisar no freio, aí ele precisou da ajuda do dono do carro, do empresário. Mas ele continuava na direção. Então ele pelas ruas estava indo meio estranho, estava comendo faixa. E foi aí que o telespectador que filmou acabou acionando a polícia. Vamos ouvir de novo o momento onde ele pede para checar uma placa, porque estava desconfiado do carro importado que estava logo à frente. Vamos ouvir. Ó, esse carro aí parece que tá em fuga, Thiago. Ele tá bem louco no trânsito, bem louco mesmo. Tentando atravessar pela esquerda, pela direita, joga próximo da calçada, cruza, ó, virou ali e saiu fora. Fala, Thiago, beleza? Hein, verifique esse carro pra nós e como que tá a placa desse carro aí, ó. Esse carro furou 2 sinaleiros aqui agora. 2 sinaleiros, dirigindo em zigue-zague, e nesse caso, 2 coisas já são quem tá com o balanço geral. A questão do nervosismo do ladrão e também a falta de perícia dele para dirigir um carro importado. E com muita paciência, esse motorista dá as instruções e ele falou depois que ele estava com medo, claro. O assaltante estava armado, ele achou melhor fazer tudo o que o assaltante pedia para não correr ainda mais risco, né?
E não tenha dúvida, né, Emanuel? Porque a polícia, inclusive, orienta exatamente não reagir em hipótese alguma. Ah, achou que era uma arma de brinquedo? Não dá pra pensar que era uma arma de brinquedo, não dá pra reagir. Tanto que, Jason, ele teve momentos pra fugir, o empresário. Quando esse ladrão tá no carro, o empresário podia ter dado no pé, mas ele não fez isso. Né? Pois é, agora é duro você não poder estacionar o teu carro, conversar com alguém no portão, né? Porque não tem segurança pra isso. Lastimável. A gente já volta a conversar, viu, Emanuel?